Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wander aqui, certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você esteja me vendo, certo? Nesse período de pandemia, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu desejo muita saúde para a família de vocês e que a gente saia dessa, né? Que vocês consigam superar todas as dificuldades que possam vir a acontecer, certo? Nesse período que estamos sem aulas presenciais, o jeito é a aula online, certo? Então, para não prejudicar vocês, estou fazendo aqui uma série de vídeos para ajudar vocês nisso, certo? Então, esse daqui é o primeiro de três desse conteúdo que a gente vai trabalhar agora, certo? Que é conteúdo do professor de química, né? Tem gente que fala que eu sou de física, não é física, química. E a gente vai ver propriedades físicas e químicas da matéria, certo? Vamos. Bom, pessoal, primeiramente a gente tem que saber o que é matéria, né? E matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, ó, sabe meio todo, mas ocupa lugar no espaço e possui massa. E isso a gente está vendo na sala de aula. Se ocupa lugar do espaço, a gente está vendo sobre volume, lá, comprimento, altura e largura. E massa, nós vimos massa, grama, essas coisas, certo? Nós vamos trabalhar principalmente três tipos de propriedades relacionadas à matéria, certo? Nessa aula, propriedades químicas, físicas e organolépticas, certo? Eu vou aqui apagar, apaguei, certo? E vamos continuar a aula. Propriedade química da matéria, certo? Bem simples. Propriedade química de um material está associado à sua capacidade de transformar em outro material. Como assim? Todos os materiais têm mudança. Todos os materiais sofrem transformações. A química é isso, uma série de transformações na natureza, certo? Então, quando o material ele tem uma transformação e ele passa a ser outro material, isso é uma propriedade química da matéria, certo? Então, depois de uma mudança, se ele transformar-se em outro material, é propriedade química. Dois exemplos aí: combustão. Combustão, para quem não sabe, é queima, certo? Aqui no caso, madeira, mas pode ser papel. Por exemplo, papel. Se eu queimar papel, depois ali não vai ser mais papel, é cinza. Houve uma transformação de um material para outro, ou seja, é uma propriedade química, certo? Outro exemplo, o ferro. O ferro, quando enferruja, deixa de ser ferro para ser óxido de ferro, ou seja, é o ferro se transformando em ferrugem. Então, quando uma coisa se transforma em outro material, outro material, sim. Então, isso é propriedade química da matéria. Se tem a química, também tem a física da matéria. As propriedades físicas de um material são as que podem ser observadas ou medidas sem que ocorra modificação na composição do material. Ou seja, não há uma transformação. Há uma transformação, melhor falando, só que se não se transforma em outro material. Por exemplo, eu dei aí o exemplo de rasgar o papel. Se eu pego um papel e rasgo ele, o papel deixa de ser papel? Se eu molhar o papel deixa de ser papel? Não, o papel continua sendo papel. Só um papel rasgado, papel picotado, papel molhado, certo? Então isso é uma propriedade física, porque houve uma mudança, só que não se transformou em outra coisa. A água virando gelo. Se pronto, a água virou gelo e solidificou-se, certo? É um outro material, gelo é água sólida, certo? Então a água continua sendo água. O que mudou foi o estado físico da matéria, certo? Isso daqui a gente vai se aprofundar mais. Então, a água continua sendo água. Então, essa é a diferença, né? Enquanto que na química há uma transformação em outro material, a física não. Há, sim, uma, uma alteração, sim. Então, aqui no caso, eu rasguei o papel e ali eu peguei algo líquido e solidifiquei, só que não mudou a composição final, certo? Tranquilo? E tem as organolépticas, certo? Quando falar de organolépticas, são propriedades que são percebidas pelos órgãos dos sentidos. Organoléptica
órgãos dos sentidos: olfato, paladar, tato, audição e visão. Então, exemplo disso, professor, a cor, a textura, se é áspera, se é lisa, o sabor, se é doce, se é amargo, certo? O cheiro. Então, tudo isso são propriedades organolépticas da matéria, certo? Então, essa daqui é a nossa aula e eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar aqui, tanto no YouTube quanto no Google Sala de Aula, certo? Tranquilo? Até mais com a próxima aula.